Tá no ar o nosso PH, agora vai, hein? Hoje, pequenos problemas técnicos, mas o mais importante é que nós estamos aqui com vocês para entregar, né, o que nós mais amamos aqui. Eu falo que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Então, muito assunto para a gente poder debater com vocês. Tem presença feminina hoje no comentarismo esportivo aqui dessa casa. Que maravilha. Eu bati na mesa, a produção vai amar. Antes de tudo, pedir vocês para nos acompanharem, né? Aqui, né? Obrigado, produção. Para nos acompanharem no YouTube, tá? Da TV Horizonte, também na TV Horizonte, canal 30.1, América TV, canal 19, no Super App do Vox e na Rádio América 107.1, que nós estamos aqui com maior alegria. Gostei, aconchegante o espaço aqui da Rádio América. Acho que deve ser o estúdio 74, 109 aqui da Rádio América, que é grande o espaço aqui. E sem delongas, vou dar aqui boa noite primeiro para as damas, evidentemente. Ana Maria, seja bem-vinda, que alegria, primeira vez estar aqui falando de futebol. Fica à vontade, aqui a nossa audiência, aqui nós somos tudo íntimo, tudo em casa, você pode conversar à vontade aqui, falar dos temas do futebol. É sempre um prazer, né, principalmente ter a primeira experiência na empresa que a gente trabalha. E com pessoas ilustres, né, que sabem muito de futebol, acho que vai ser uma experiência incrível. Muito obrigado, gostei do seu carisma e também já começou bem, né? Falando mentira que a gente é ilustre, né? Brincadeira à parte. Ô, Helder, ilustre no caso é o penteado, né? Seja bem-vindo, que alegria estar contigo aqui de novo, que é uma das pessoas mais tímidas da casa, né, Helder? De fato, boa noite para você também, Max. Ela falou isso, seja bem-vindo ao nosso meio. E você falou, e posso falar ainda mais, você está ao lado dos principais protagonistas da crônica esportiva de Minas, do Brasil ao Japão, com PH no coração, e o protagonismo saiu da minha boca. É brincadeira, né? Vocês que evidentemente acompanham, né, nosso PH diariamente, sabem muito bem que na segunda-feira ele deu um trava-língua histórico com a palavra protagonismo. E antes do programa entrar no ar, né, já é a 30ª vez que ele fala aí a palavra protagonismo. Acho que mais uma, né, é uma vitória para ele. E vou dar boa noite pro nosso ícone, uma pessoa que eu brigo pouco, mas a gente briga com quem a gente ama, né? Boa noite, Vanderlei Menezes. Boa noite, Max. Ana, prazer. Grande Helder. E um abraço para você, minha neta maravilhosa, que tá lá no Canadá assistindo a gente. Seu aniversário, vovô te ama demais. Elisa, que Deus te abençoe, que te dê tudo de bom. O maior carinho que vovô tem por você. A minha princesa é a única menina Na família. na família. Só tem homem lá, não tem. E a minha esposa. Elisa? Elisa, que ela chama. Protagonizando a alegria do nosso amigo Vanderlei. Feliz aniversário, te amo. E um abraço a essa audiência aí que não perde o nosso programa. E aí, manda o zap, fale com a gente, tamo junto, beleza? Um abraço. Apesar dos pequenos problemas técnicos, né? O programa vai ser longo com esse protagonismo do protagonizante Helder Ferreira. E o Vanderlei, né, de forma muito feliz, né, deixou aí, né, fez a deixa pra gente aí, pra você poder interagir conosco, porque o WhatsApp vai funcionar normal, né, produção? Vai não, né? Então, Vai não? então tá. Ué? Tá resolvendo. O pessoal tá resolvendo a questão do WhatsApp aqui. E aí nós vamos resolver durante o programa, mas já vou pedir à produção para colocar aí um assunto muito polêmico. Ontem nós vamos falar do Galo, vamos falar do Cruzeiro, mas vou começar falando do Neymar, que ontem enfrentou, né, jogou pelo Santos aí pela Copa Sul-Americana. Ele pegou a Universidade Central da Venezuela, né, Futebol Clube, venceu por 4-2 e após o jogo ele deu uma declaração, pedi à produção para colocar a sonora aí. Aliás, colocar a imagem, perdão. Tá na tela aqui, ó. Meu momento na seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela amarelinha. Mas agora não quero mais Neymar Júnior após a vitória sobre a Universidade lá da Venezuela, na Vila Belmiro, né? E aí traz para mim aí, produção, o pessoal que viralizou aquele vídeo da inteligência artificial, né? Inclusive, quem vos fala aqui, gastamos clique à toa, né, Vanderlei? Porque tinha aquela esperançazinha do Neymar poder fazer um ciclo aí. O Neymar é um lobo solitário, né, na geração dele, ao meu ver. Não teve protagonistas para poder ajudá-lo a ganhar uma Copa como
outros gênios da nossa história do futebol brasileiro, como Romário, Pelé, Ronaldo, dentre outros, e encerra o ciclo com um título olímpico. Cravou, né? Parece que bem convicto, né, Vanderlei? Não, eu sou fã incondicional, gosto demais dele. Acho que ele é uma pessoa muito marcada pelo protagonismo, né? Então todo mundo... então todo mundo fica... Principalmente os caras que são sem muita... fica falando sem muito requisito para poder falar, porque ele está entre os 6 maiores jogadores do Brasil já existentes, né? Entre eles tem Zico, tem Ronaldo, tem Neymar, tem Pelé. Romário, né? Romário. Então, a gente tem que levantar e agradecer que tenha. Vai ser agora uma nova era no Brasil, né? Aí nós temos o Estevão, Hendrick, temos algumas referências que podem ser. O Brasil precisa renovar o seu estoque, né? Tem que dar... Estoque foi bom, viu? Hein? Estoque foi bom, gostei. Precisa renovar porque precisamos de grandes jogadores para poder ganhar uma Copa do Mundo. Tomara, vamos aguardar e temos uma esperança que ainda pode acontecer. Ô, Aninha, vou pular para você aqui. Provavelmente foi a última, presenciamos, né? A última Copa, o gol melancólico contra a Noruega, o último gol do Neymar. Sim. E pensar agora quem pode assumir esse protagonismo, né? A gente tem esse jogador hoje, você acredita que um desses nomes que o Vanderlei falou pode assumir aí a vaga do Neymar? Eu não vou ser hipócrita, mas eu acho... Desce o cepo. Tenha dó, não. Eu acho que o Neymar ele foi um grande jogador. Ele foi protagonista da Copa por muito tempo. Mas eu acho que a época dele, infelizmente, acabou. Acho que tem ciclos que se encerram e o do Neymar ele se encerrou. Vamos ver, né, se ele vai cumprir a palavra dele mesmo, falando que foi a última Copa dele. Que a gente teve muitos jogadores que falaram que ia ser a última Copa, mas na próxima Copa estavam lá jogando. E eu concordo muito com o Vanderlei. Eu acho que o Hendrick, por exemplo, seria um grande nome. O Estevão também. São jogadores novos, né? E até a próxima Copa estarão numa boa idade para ter ali a competência de talvez até trazer o Hexa para o Brasil, vamos pensar assim. E eu acho que... Bom, é isso, né? Bem, gostei. Ô, Helder, você que é um cara vivido do futebol, corneteiro, que Muito. respira o futebol, franco nas suas palavras. Procuro. Será que o menino Ney, né, não vai mudar de opinião, como ela disse aí? De repente ele faz umas 2 temporadas boas aí, se recupera fisicamente, a medicina está muito evoluída. Ele ainda é um cara tecnicamente acima da média. Eu, particularmente, diferente de alguns que não viram o jogo, eu vi o jogo contra a Chapecoense. A Chapecoense é fraca. Mas ele fez 2 gols na Chape, alguns até criticaram. O Pedro do Flamengo fez 2 gols na Chape e elogiaram. A régua com o Neymar é diferente. Mas eu gostei, para além dos gols, eu gostei muito da movimentação dele, driblando, se apresentando, né, vencendo duelos até com facilidade ali de volantes, jogadores bem mais jovens. Será que se ele embalar uma boa sequência, ele não muda de opinião, se tiver um clamor público, não? Se eu não me engano, teve uma época onde o Messi disse que não seria mais, Bem não lembrado. aceitaria mais a seleção da Argentina. E o Messi, em um dos seus principais momentos, se eu não me engano, ele teve uma contusão, alguma coisa do tipo assim, ele não estava conseguindo performar. O Neymar, olha, para quem vem acompanhando os meus trabalhos e nas redes sociais, até mesmo aqui no Placar Horizonte, obrigado, Ana, porque você me deu a oportunidade de reviver momentos antes da convocação do Neymar para a Copa do Mundo. Essa câmera aqui. Beleza, perfeito. Vamos embora. Então, família, é o seguinte. O Neymar não era para ter sido convocado para a Copa do Mundo. Não era para ter sido convocado. Se o critério foi o jogador que estivesse inteiro, em condições físicas adequadas e apresentando o melhor futebol naquela posição, então o Matheus Pereira deveria ser este cara. Na pior das hipóteses, tirando as características futebolísticas, né?
tirando as características... Protagonistas também. O Gerson, eu vou usar essa palavra daqui a pouquinho. Então, o Gerson poderia ter sido convocado pela posição. Agora, o Neymar não era para ter sido convocado para a Copa do Mundo por causa desses critérios. Ele não estava 100%, ele estava mais ou menos 0,25%, muito abaixo da média, só que o Neymar foi convocado e mesmo assim, 0,25 abaixo da média, ele é melhor que qualquer um que estava na seleção. Então eu defendi, já que levou o camarada bichado, coloque o bichado para jogar. Porque ele mesmo com uma perna só é melhor que qualquer um que estava ali. Fato. Agora, Neymar, eu vou te mandar um recado aqui, meu irmão. Quem tá querendo você na seleção? Eu acho que agora ele vai escutar. Eu aqui, ó, eu quero ele, ó. Beleza. Eu também. Ó, com toda sinceridade, você quer hoje na seleção, daqui a 4 anos, Eu se quero. você não performou até o presente momento, você não vai performar. E a propósito, você foi muito ousado meses antes, ou faltava 4 ou 5 meses antes da Copa do Mundo, você declarar num determinado show que você estaria na Copa do Mundo e traria o Mundial. Você prometeu trazer o Mundial. E a convocação ainda não havia sido feita. Ou seja, 3 ou 4 meses antes. Então, Neymar, não leva mal, não. Tem uma minoria que quer você na Copa do Mundo. Eu tenho certeza absoluta que a maior parte não quer. Vai ser feliz onde você quiser, menos na seleção. Muito obrigado. Adorei a sua primeira análise. Você já sentiu no clima de um podcast. Muito coitadinho bom. dele. Né? É porque eu sou ouvindo rádio, quando eu tô no rádio eu me sinto em casa, você tá entendendo? Esse ambiente de rádio é gostoso. É outro nível, né? Eu acho que a gente poderia fazer o PH algumas vezes daqui, né? Concordo muito. A gente de mais aconchegante esse espaço. Gostoso. Né? Mais bacana. Estrutura maravilhosa, mais Nos uma vez. protagonizam grandes momentos. Exato. Agora vamos seguir aqui, vamos começar a falar do Atlético, daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro. O Galo que segue se preparando para aqui, ó, a câmera aqui, ó. Estou acostumado ainda. Para o duelo contra o Juventude pela Copa do Brasil, sábado às 19h30, com algumas notícias boas, né? O Alan Franco e o Coelho já tiveram a liberação ali, uma participação leve no treinamento de hoje, né? Provavelmente estarão disponíveis, né, para dar mais opção. Para mim, o Alan Franco até, como todos os outros técnicos do Atlético, ele é quase unânime ali para a questão de ser titular. E o Coelho também, que era um titular, apesar do Preciado ter jogado muito bem contra o Palmeiras, é um titular da posição com muita velocidade ali, quebrando o galho na ala direita. E uma outra novidade é o Patrick, aquele volante que veio do Palmeiras, que vive com lesões há mais de um ano que ele não está disponível, né? Começou a fazer a transição, mas de imediato, Vanderlei, 2 jogadores disponíveis para o duelo contra o Juventude sábado. Tem que passar o carro, né? Fazer um bom resultado, que é o primeiro jogo é aqui em BH. Vão somar, com certeza. 2 jogadores que vão fazer. O Coelho muito importante no esquema tático do Barba. E com certeza o Alan Franco também consegue fazer algumas ações no sistema do Barba que consegue levar o Atlético numa... Apesar da torcida e muita gente não está agradando, mas eu acho que é um jogador que pode oferecer ao Atlético muita coisa, principalmente se colocar ele pela beirada, pelo lado direito, né? Apesar do Barba ter recuperado o Natanael, né? Que, para mim, quando foi realmente... Quase acabaram com a carreira do menino, e ele chegou e já conseguiu recuperar o Natanael. Então, o Atlético, com essa vitória do Palmeiras, ele pode fazer com que a torcida se movimente e tenha alguma esperança da maneira que o Atlético jogou. Ana, a gente tem batido na tecla que o grande desafio do Barba Domingues é tentar surfar no bom ambiente que gerou essa vitória sobre o Palmeiras. Porque o Atlético, de forma repetida, a gente fala aqui, em outros momentos, conseguiu resultados maiúsculos, né? O Robin Hood, né? Resultados maiúsculos, e aí pegava uma sequência, emendava uma sequência horrorosa contra times tecnicamente bem inferior, de investimento menor. Então, esse é o desafio. Esse é o objetivo que o Atlético tem que surfar e já comprovar isso no jogo de sábado. Passa por aí, né? Bom, eu acho que sim, acho que aproveitar também até essa vitória do Palmeiras como justamente, como você falou, para poder embalar tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana e nos outros campeonatos. E
Assim, acho que vai falar também, né? Aproveitar também, talvez, a escalação que jogou contra o Palmeiras. Porque o time, ele foi bem defensivamente, criou as oportunidades que ele criou, ele conseguiu fazer o gol e conseguiu trazer a virada contra o... Ah, desculpa, gente. Quem sabe faz ao vivo, tem que lidar com as câmeras aí, ó. Conseguiu trazer a vitória em cima do Palmeiras. O Palmeiras empatou e depois o Atlético conseguiu virar. Acho que o Barba pode aproveitar também essa escalação, justamente por causa do campo defensivo que ele fez no jogo contra o Palmeiras. O Helder, ele não vai poder contar com o Cissé, que foi expulso no último jogo contra o Ceará e tá pedindo passagem, né? Acho que é um jogador que tá mostrando pelo menos muito mais inteiro fisicamente aí nos últimos 2 jogos do que o Maicon, que é o titular da posição ali, junto com o Tomás Pérez, que eu acho que também deve seguir. Como que ele vai remendar esse meio... Remendar não, porque ele vai ter, exceto o Cissé, mas ele tem jogadores voltando, praticamente pode começar com a mesma equipe titular que ele jogou contra o Palmeiras nesse duelo de sábado, né? Não é o caso, mas se ele tivesse em condições físicas adequadas, podemos dizer assim, e no seu melhor momento, talvez o Scarpa poderia fazer a função do Cissé, porque qualidade técnica... Scarpa de volante? Não de volante, aí mudaria o esquema de jogo. Eu acho que o treinador tem que ter essas cartas na manga. O Cissé entrou os últimos 2 jogos como volante, mas junto com o Tomás Pérez. Mas é um volante de ligação, aquele camarada que não defende tanto, ele apoia o ataque. Então o Scarpa tem essa qualidade. Inclusive, não é à toa que ele chegou a atuar como lateral esquerdo no Atlético, justamente... No Palmeiras também. No Palmeiras também. Então, diante do poder ofensivo que tem o Cissé, e uma qualidade muito parecida do Scarpa, eu acho que o Scarpa seria o caso. Agora, gente, vamos parar e pensar no que diz respeito à Copa do Brasil, essa competição. Não é o melhor futebol, é o melhor momento, é a concentração o tempo todo. Foi o que aconteceu contra o Ceará, e eu defendi quando o Atlético se classificou. Teve alguns amigos nossos aí questionando a vitória, que o Atlético é isso, que o Atlético é aquilo, não tem time. Jogou muito mal. Foi mal, lógico. Futebol, mas o que importou naquele momento foi o resultado. Mas não pode ignorar a performance. Né? Dentro de um campeonato brasileiro que te leva à Série B da competição, aí sim, porque se você não performar e joga mal e passa sufoco contra um Ceará, contra times de menor escalão, com certeza você se torna um sério candidato ao rebaixamento. Porém, entretanto, se você parar para pensar que a competição, o tiro curto, a Copa do Brasil, principalmente, se você tiver concentração o tempo inteiro. Vou dar um exemplo aqui que o atleticano gosta muito de ouvir. Por que o Botafogo foi campeão da Libertadores em cima do Atlético? Tem que lembrar disso? Tem, porque não perdeu a concentração. O técnico hoje que está no Cruzeiro hoje simplesmente entendeu que se apavorarmos agora, acabou, vamos ser goleados. E saiu com uma goleada, praticamente 3-1 para cima do Atlético, mas goleada. Então, diante dos fatores, é a competição. É a Copa do Brasil, concentração do primeiro ao último minuto. Complementando a informação para o torcedor do Galo, né? O primeiro jogo agora, nesse sábado às 19h30, e o segundo jogo na terça-feira também às 19h30, lá no Alfredo Jaconi, né, em Caxias do Sul, simpática, né, e gelada Caxias do Sul. O Galo também, que está de olho, né, agora à noite vai ter o jogo do Red Bull Bragantino. Né, ele vai pegar o Sporting Cristal pelo playoffs, né, que é aquela fase 16 avos, o Vanderlei, da Copa Sul-Americana, né? 16 avos que tinha na Copa do Mundo, né? O Atlético está de olho nesse jogo hoje para saber quem que ele vai pegar também nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Noite importante para o torcedor do Atlético, jogo entre Bragantino e Sporting Cristal. Mas esse jogo contra o Juventude, né, é um jogo extremamente importante para o Atlético. Ele precisa ganhar esse jogo, porque ele fazendo o resultado, ele consegue... a especialidade do Barba é justamente nesse tipo de competição, mata-mata. Ele sabe fazer isso muito bem. Na equipe que ele estava, Estudiantes, né? Isso, Estudiantes de La Plata. Ele sabia fazer isso e conseguiu fazer com que a equipe chegasse tranquilamente aonde chegou. Então, se os jogadores entenderem isso, é muito fácil. O Atlético tem que ganhar esse jogo, é aqui em Belo Horizonte. A torcida provavelmente
vai estar presente por causa da vitória do Palmeiras. A torcida realmente vai fazer uma grande movimentação para poder fortalecer o Atlético nesse jogo. Então, agora, eu queria só salientar, esse menino que está voltando aí, para mim é uma esperança, o Patrick. Para mim é uma esperança. É um bom jogador. O Danilo, olha para você ver futebol, né? Danilo que tá no Botafogo. Jogou a Danilo Copa. era banco dele lá no Palmeiras. Não. Na categoria de base, era banco desse menino. E o Vanderlei que chamou o Danilo para a equipe principal do O Palmeiras. Patrick, ele saiu de lá do Sub-20, ele era capitão do Sub-20 quando ele veio pro Atlético. Isso, mas Palmeiras. quem subiu o Danilo foi o Vanderlei Luxemburgo. Num treino, ele pediu um jogador, quando ele viu o Danilo, ele promoveu o Danilo e realmente sobressaiu. Mas esse menino é muito bom. Eu acredito muito nele. Tomara que ele consiga vencer as contusões, né? Porque foram quase 1 ano e meio de tratamento. Né? Ô, Aninha, uma observação, né? Um detalhe interessante dessa Copa do Brasil, que vai ser o primeiro ano que o campeão e o vice vão com vaga direto para a Copa Libertadores. E tem um detalhe, o Flamengo está eliminado. Vamos considerar numa lógica que o Palmeiras pega uma vaga, dá para sonhar aí para os demais, que eu acho que não está muito distante o nível deles, para poder beliscar e chegar numa final, né? Se a bolinha do sorteio for generosa, e tentar chegar à final da Copa do Brasil, e é uma ótima via para você conseguir a vaga direta para a Copa Libertadores, né? Eu acho que, assim, nada é impossível. A esperança do torcedor sempre é a última que morre. Eu, como cruzeirense, falo isso. Numa final, talvez, se fosse, por exemplo, um Cruzeiro e Palmeiras, a gente sempre chega meio assim, será que vai dar certo? Será que vai passar? Será que vai ganhar? Isso com todos os times possíveis que chegam à final, né? E aí, eu fico meio assim... O Palmeiras, ele é um time bom. Acho que o elenco do Palmeiras é um bom elenco, não é à toa que está no início da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas é igual eu falei, esqueci o nome. Helder. Ué, igual o Helder falou. Vamos chamar de protagonista. Nossa. Com foco, a gente consegue chegar onde a gente quiser. E eu acho que todos os times do Brasileirão que disputam as competições demais deveriam ter esse foco. Chegando na final, se eu não me engano, é final do Brasileiro, não é? É o segundo Seria, turno, né? no segundo turno. Acho que só não seria interessante abandonar, talvez, as outras competições que esteja Isso é um na ponto. competição, sabe? Isso é um ponto muito importante. A gente está falando do Galo, daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro, mas é um ponto muito importante que o Atlético é um erro, né, Helder, que não pode ser cometido esse ano. O Atlético, nos últimos 2 anos, ele focou nas Copas, conseguiu chegar em 24 em 2 finais, o ano passado na final da Copa Sul-Americana, e ali, por várias rodadas do Brasileiro, você jogou com um time reserva. E aí o Atlético ficou beirando a zona de rebaixamento. Esse ano, ele tem que colocar no mínimo, ao meu ver, 70%, 80% no mínimo do time titular, caso ele consiga avançar nas Copas, 70%, 80% do time titular nos jogos do Campeonato Brasileiro. Passa por aí, né, Helder? E eu protesto. Eu protesto que é o seguinte... Você quer que caia, né? Não, eu protesto. Por quê? Se o Atlético namorou no ano retrasado, noivou no ano passado... Você quer que case? Esse ano tem que casar. Brincadeiras à parte, eu gosto dessa brincadeira com meu querido amigo. Falando muito Nós somos sério. amigos? Não. Te amo. Acabei de perder, Te amo, cara. acabei de perder a amizade agora. Mas enfim, baseado no que o Atlético, no time que o Atlético tem no elenco, que o Atlético não cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem equipes que estão lutando para isso. E a propósito, o Santos é um sério candidato ao rebaixamento. Porém, entretanto, o que o Atlético está vivendo hoje, nessa temporada, no Campeonato Brasileiro, são frutos do mau planejamento que veio no início da temporada. Uma temporada completamente atípica, Copa do Mundo, Campeonato Mineiro terminando e o Brasileiro, quer dizer, Campeonato Mineiro nem terminou e o Brasileiro já entrou na história. Então, uma temporada completamente diferente do que nós estamos acostumados, habituados. Então, time para cair o Atlético não tem. E possibilidades de chegar
A Copa Libertadores vai depender muito do que nós estamos falando. E eu acho que é um grande problema também, porque às vezes o Atlético quer a vaga na Libertadores, mas não faz o investimento. E para você fazer esse investimento, você tem que ter um dinheiro para poder você conseguir a vaga na Libertadores. Mas se você não faz investimento na Sul-Americana, não faz investimento para o brasileiro, não faz investimento para a Copa do Brasil, como é que você quer atingir uma vaga na Libertadores se não tem esse investimento? Então, acho que isso é um grande problema do Atlético do ano passado que está vindo para esse ano também. É uma situação que precisa ser levantada, que o Atlético... Porque não é só investir no time, é saber que vai dar liga também. Tem essas situações, tem que viver se vai dar liga. Inclusive, só para fazer uma parte para você, que a gente está ainda com um probleminha técnico no WhatsApp, mas eu vou tentar de forma manual aqui dar moral para quem dá moral para gente. Claro. Esse ponto que você levantou é até uma observação do Marcinho, que está acompanhando a gente aqui, com relação à diretoria do Atlético abrir o bolso, né? Tá lá, o Fred hoje jogou mais uma vez, jogou agora pelo Fenerbahçe, jogou bem, e tá curioso da imagem do Fred, antes da gente encerrar o Atlético e ir pro intervalo e depois voltar com o Cruzeiro. Subiram todos os jogadores do Fenerbahçe, jogaram hoje aquela fase inicial da Champions League, e todos os jogadores do Fenerbahçe com aquela necessezinha, né? Aquela bolsa pequena, para chuteirinha menor. E o Fred desembarcou, saiu do ônibus em direção ao estádio com uma mini mala, né? Então o pessoal já viralizou aquela foto. É curioso, né? É muito. E tem um detalhe importante. O Fred chegando ao Atlético não significa que o patamar muda. Tem essa situação também, que o problema do Atlético não é time. Gente, se você pegar o time Não, o problema do Atlético não é time. Se você pegar o elenco do Atlético hoje, o time do Atlético hoje, e se equiparar às grandes equipes do futebol brasileiro, que o Atlético também faz parte dessas grandes equipes, eu te garanto uma coisa, que nome por nome, tete a tete, o Atlético não fica tão atrás de Palmeiras e Flamengo, não. E o Cruzeiro. Não fica atrás, não. É um perigo quando o concorrente fala mal do Não, mas eu não tô falando aqui. opositor. É um perigo danado. Quem me olha, é o seguinte, pura. gente, é o seguinte, não leva a mal, não. Vamos parar e pensar aqui. O time do Atlético hoje, se você parar pra pensar, o elenco do Atlético não é péssimo. Vocês estão colocando situações porque os resultados não estão vindo. Este que é o detalhe. Mas tem um detalhe importante. Acabou a temporada, quer dizer, acabou a meia temporada, começou uma nova fase da temporada 2026 e o Atlético já ganhou do Palmeiras, jogando mais ou menos, ganhou do Palmeiras lá, ponto. E aí, vocês estão querendo colocar uma situação, hoje virou clichê, falar mal da diretoria do Atlético. Dá ibope isso. Dá ibope. Tá. Dá ibope falar mal da diretoria do Atlético. Sabe por quê? Porque é mais fácil falar da diretoria porque vocês querem jogador, quer jogador, e não conseguem reconhecer que o futebol nessa temporada foi completamente diferente do que vem sendo nos últimos anos. Só falar uma coisa que meu namorado me mandou aqui. Qual que é o nome do namorado? Vitor. Ô, Vitão, nome de goleiro, hein? Ele é atleticano e ele pediu aqui pra me falar da base, mas acho que o Vanderlei vai ter mais propriedade pra falar. Que o Galo ele foi campeão brasileiro sub-17 em 2025, foi vice da Copa do Brasil esse ano e tem muitos nomes na base como Veneno, Riquelme, que são cotados na seleção de base e tem minutagem no profissional. E ele falou que a torcida quer muito isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. O problema maior nessa situação é que a própria torcida do Atlético, ela tem que ter paciência com esses garotos. E tem que dar uma chance realmente. Não pode... ontem eu já tinha comentado sobre isso. Eu acho incrível como o Atlético não olha para a sua base. Tem que olhar. Agora, vamos falar, o Veneno é novo? Não, eu não acho que ele pode dar, igual ela falou, pode dar umas minutagens, sim. Ele pode entrar 20 minutos. Depois 25, vai colocando o menino para jogar, para ele ganhar cancha, para ele ganhar estrutura dentro do profissional. Então, existe a possibilidade. Esse menino que o Cruzeiro contratou aí, o João Lucas, desde os 16 anos... Hein? Zé Lucas. Ele desde os 16 anos, ele é titular do esporte. O que é? Que eu não posso falar, não? Pode. Deixa eu terminar de falar. Assim,
com esse dedinho pra mim aí, pô? A produção pediu pra chamar o intervalo. Ah, que produção. Produção falou que não ia ter intervalo, agora vai ter intervalo. Não entendo mais nada, não. Esses caras são malucos, rapaz. Olha, no próximo bloco nós vamos falar do Cruzeiro e de forma manual aqui, até resolver, e nós vamos tentar ler alguns WhatsApp ou mandar um abraço pra vocês, que tá bombando aqui, o tablet também que chega aqui, tá uma loucura. Então, aguardo vocês no próximo bloco, tamo junto. As religiões são criações humanas e estão presentes na vida pessoal e social em diversas culturas. O que pensam e como se organizam os que creem e os que não creem? O que dizem as pesquisas que se dedicam aos estudos sobre religião? Eu sou Flávio Senra e convido você para pensar sobre as diversas manifestações de crenças, espiritualidades e tradições no Religare, Conhecimento e Religião. Religare, todo domingo, às 9h30 da noite. Olá, o Nossa Paróquia é um programa que vai até a sua comunidade, conhecer as tradições, curiosidades e as particularidades da sua igreja, da sua comunidade de fé. Mas o cenário não é que não. Estamos na Serra da Piedade, na casa da mãe, da nossa padroeira do estado de Minas Gerais, e eu vim aqui para buscar ela, para ir com a gente nessa. Com a bênção do nosso arcebispo, com a nossa mãezinha em mãos, a Senhora da Piedade, vamos juntos até a sua paróquia. Nossa Paróquia, programa inédito, todo domingo, às 9 horas da manhã. Política está em tudo. Quando falamos de política, falamos da nossa própria vida. De escolhas que influenciam a economia, a educação, a saúde e o nosso cotidiano. No Polis, abrimos espaço para entender melhor esse tema, com análises, diálogos, clareza e informação, porque o conhecimento forma cidadãos mais conscientes e isso transforma o mundo. Vamos pensar juntos? Eu, professor José Luiz, aguardo vocês no Polis, programa inédito, todo domingo, às 2 horas da tarde. Estamos de volta com o nosso Placar Horizonte, aqui direto dos estúdios da nossa maravilhosa Rádio América 107.1, mas estamos ao vivo na TV América, na TV Horizonte, no YouTube, no Super App do Vox. E vamos começar falando de Cruzeiro. Lembrando que ainda não resolvemos o nosso probleminha técnico aqui com o WhatsApp, mas nós vamos ler alguns aqui de forma manual, tá? Daqui a pouco vocês ficam atentos aí que nós vamos dar moral para quem dá moral pra gente. E o Cruzeiro, falando de Cruzeiro, para a alegria de Helder Ferreira, o Matheus Pereira e o Gerson são opções contra o Curitiba, né? O Arthur Jorge ainda tem a dúvida se escala ou não a dúvida celeste, né, Aninha? Mas eu falei isso no programa de segunda e vou reiterar, né? O Gerson e o Matheus Pereira são desfalques para mim não do Cruzeiro. De qualquer time do futebol brasileiro hoje teria um rombo se perdesse os dois na mesma partida, né? Ótimos reforços aí para poder voltar. A gente tem como exemplo também Cruzeiro e Botafogo, né? Que os dois estavam fora, foi assim, terrivelmente aquele jogo. São jogadores muito importantes hoje em dia no elenco do Cruzeiro e eu espero que esteja escalado
né, para poder o jogo contra o Curitiba, porque são 3 pontos que a gente não pode perder. E ótimos reforços, né, Helder, para poder fazer o Cruzeiro recuperar esse... Aliás, Curitiba agora é Copa do Brasil, né, mas além de dar uma ótima largada aí nesse duelo de mata-mata da Copa do Brasil, mas também depois recuperar os pontos perdidos aí no Campeonato Brasileiro. No caso do Gerson foi terceiro cartão amarelo e o Matheus Pereira também terceiro cartão amarelo. Por que eu já entrei nesta tese? Porque eu vou deixar mais uma corneta aqui. Você me Fique à vontade. Eu tenho que cornetar. Ô, Matheus Pereira, por favor, meu querido, eu não sei o que acontece, mas a cada 10 jogos você fica fora um. Essa mania de levar cartão amarelo, às vezes, por reclamação, você vai acabar se tornando, para a arbitragem, aquele camarada manjado, aquele Hulk, sabe? Existem outros jogadores também parecidos com ele. O Wellington Paulista era chato, que era só Jesus Cristo na causa e constantemente estava desfalcando o Cruzeiro por terceiro cartão amarelo. Veja o histórico de cartão amarelo que o Matheus Pereira vem ganhando e, principalmente, por reclamação. Reclamação. Ou seja, não adianta, porque um jogo semelhante a esse, o Cruzeiro foi lá, garimpou, ganhou 3 pontos contra o Internacional depois de 16 anos sem ganhar lá. Aí chega em casa, onde poderia usufruir, né, deste tesouro que conseguiu fora de casa, simplesmente entrega a paçoca aqui para o Botafogo, nosso eterno freguês. E faltou sim. Sentimos a ausência de Matheus Pereira, do Gerson, só que tem um detalhe importante. Não justifica o tanto de gol que o Cruzeiro perdeu. Era para ter sido... Mesmo assim criou, né? Mesmo assim criou. Não podemos questionar essa situação. Por isso que eu não questiono o time que entrou em campo, não falo que o Cruzeiro é um grande... que o Matheus Pereira e Gerson fizeram falta. Não fizeram tanta falta. O resultado adverso não foi pela falta deles, não. Foi por falta de capricho nosso. Isso aí é fato. Foi com a falta de capricho dos jogadores do Cruzeiro. Antes de passar pro Vanderlei aqui, eu vou mandar um abraço, porque sempre tá com a gente aqui o Marino Caetano, tá? Lá do sítio, né, Tijuqueiro, lá, Rupi, né? Ele tá falando aqui, ó, Max Bancada, os melhores do Brasil, temos que mandar benzer o nosso cabuloso, Helder. O trem tá feio lá, Max. Manda abraço pras minhas netas geniais. A Emily e a Vitória estão fazendo aniversário. Beijo pra vocês duas. Tá lido, tá entregue. Vanderlei, seguinte, o Cruzeiro vai ter o retorno desses dois, mas Sinisterra, PEC e Vídeo Real. Então, elenco bem limitado. O problema é aquilo, né? Arroio também, né? O Arroio não. Se precisar de fazer substituições, tá bravo pro lado do Arthur Jorge, né? Olha, eu acho um jogo muito difícil, porque perdeu pro Curitiba aqui no Mineirão. Alguém esqueceu disso? No Campeonato Brasileiro? Ano passado. Foi esse ano. Foi esse ano. de novo, de sábado é contra o Curitiba. Isso mesmo. É um jogo que complicado. Vocês lembram como é que foi um jogo feio que o Cruzeiro jogou contra o Curitiba e perdeu? Então, o Cruzeiro tem que ficar muito atento. O jogo é lá, né? Sim. Então, o mínimo é um empatezinho, né? O mínimo. O certo é ganhar para buscar o resultado de um empate no Mineirão ou uma própria vitória. Mas a vitória lá é de suma importância. A soma do Matheus Pereira com o Gerson realmente é muito bom para o volante não joga, né? Romero? Joga. Então... Mas tá bem durado também. Mas aí o time está completo. Então, acredito eu que isso é muito bom para o Cruzeiro tentar uma vitória. Porque, diferente daqueles comentários, eu acho muito cedo para falar um Atlético, um Cruzeiro, falar em rebaixamento, viu, gente? 18 jogos. 18 jogos no Brasileiro. Falar de rebaixamento, tem 8 jogos aí, no mínimo 4 aqui dentro, tem que fazer 12 pontos. Pelo amor de Deus, tem que fazer 12 pontos. E buscar 4 empates lá são 16. Acabou o mistério, acabou a onda. É isso que tem que fazer. Não pode ficar deixando para a última hora, não. Mas tem que... Isso vai para o caderninho e tem que fazer a coisa certa. É isso que eu acho que o Cruzeiro tem que fazer. Acompanhar a Copa do Brasil, porque todas as competições
são importantes. E não tem que poupar ninguém, não. Como é que fala? Essa parada que deu aí é justamente para a recuperação que os jogadores tiveram. Tiveram tempo de tirar umas férias, tiveram tempo de fazer treinamento. E o Cruzeiro precisa disso aí. E não esquecer Parece que o Cruzeiro recebeu uma contraproposta em cima do zagueiro, né? Do Jonathan Jesus. Vamos falar disso já já, mas aí vamos lendo aos poucos aqui. O Camilo de Rezende Costa também, que sempre tá com a gente aqui, falou assim, ó, boa noite, Max Maritaca. Isso é estrago seu e do Tibúrcio. Já falei, vou pegar vocês na saída. Mas aqui... Foi o Vanderlei que mandou, viu? Brincadeira. O Chico da Costa não quis ir pro esporte. O Cruzeiro vai ficar com essa draga danada, viu? O Vanderlei mandou? Falou, ó. Boa noite, Max Maritaca. Foi o Vanderlei que mandou, viu? Isso, Maritacazinha. Rapaz, você vai ver. Mas aí é o seguinte, né? O Cruzeiro, né? Ô, gente... O Chico da Costa não vai embora mais. É lógico que não vai, ué. Que loucura! Isso não é loucura. É o quê? Isso é o seguinte, senhor. Você já viu falar quando o cara, na palavra do boleirão, ele fala assim, vou ficar aqui roubando. Pra que ele vai encerrar? Acho que ele tem mais um ano, o Helder deve saber. 2028. Olha só, ele tem mais 1 ano e meio de contrato com o Cruzeiro. Você acha que ele vai rescindir esse contrato? Não vai. A não ser que o Cruzeiro mande embora e pague ele tudo. Você acha que ele vai pro esporte? Não vai. Outro bastidor do Cruzeiro aqui, eu vou emendar, que a nossa audiência é tão qualificada que eles mandam pra gente até, nos ajudam na pauta, né? O Mauro Sérgio de Itamarandiba, que sempre tá com a gente aqui também, falou, boa noite, Max Lopes e a todos, né? O Cruzeiro está negociando, isso procede, tá? Com Yasser Asprilha. Será que tem alguma verdade nisso? Ai, Jesus Sacramento. Eu não ponho muita fé em jogador colombiano no Cruzeiro. Sinisterra gosta muito do DM. O Neiser Villarreal está demorando muito a mostrar o que veio, né? A opinião do Mauro Sérgio. E aí, o nosso grande Helder é um jogador canhoto. Não sei se chegou a ter notícia dele. Joga pelo lado. Muito rápido. É considerado o Pelé. Bate forte de fora da área. Aquela tradicional jogadinha do Olície, né? Tá na moda o Olície, né? Do Bayern de Munique. Corta pra dentro e chuta muito forte. É um bom nome, ao meu ver. Eu estava esperando até o Cruzeiro ir numa régua menor. Eu acho que o Mauro Sérgio não conhece ele, mas é uma boa captação. Mercado inflacionado para o Cruzeiro, isso é fato. O que valia hoje talvez 3, 4, 5 milhões, hoje vira 10, 15, porque o Cruzeiro foi, se tiver ido também, né? Porque o Pedrinho, ele conseguiu desmentir a todo mundo. Qualquer tipo de especulação que rolar relacionado ao Cruzeiro sobre possíveis contratações, a diretoria do Cruzeiro não vai confirmar e também não está errado. Existem especulações e nem todas as especulações virarão contratos. Então, diante desse fator, se vier por uma necessidade muito grande, agora o Cruzeiro é obrigado a se reforçar. Como disse o Arthur Jorge na sua primeira entrevista coletiva antes do retorno do Campeonato Brasileiro, ele disse que a torneira do Cruzeiro não está aberta, agora vai ter que abrir a torneira para reforçar o elenco, e não é só reforçar, para compor o elenco, para repor as necessidades de Villarreal, de o Sinisterra e do Gabriel Peck. Virando aspas aí sobre o Chico da Costa, na realidade, esse Chico virou uma cólica na vida do Cruzeiro, velho. Obrigado. Que bom que você foi rápido. Que maravilha. Não, você viu a cara de tristeza dele? Mais uma não aguentei a cara. Eu tava esperando mais um podcast dele aqui, ó. Boa noite, meu nome é Cristiano. Agora eu vou ler, viu? Agora eu sou o Cruzeiro declarado. Tá? Fala com esse cruzeirense, o Matheus Pereira, que não é tudo isso. Que o Matheus Pereira não é tudo isso. Joga mais do que o Messi. Por favor, lê minhas mensagens, pelo amor de Deus. Aí ele mandou outra mensagem, falou, lê as minhas mensagens. Acho que ele quis dizer que o Matheus Pereira não é isso tudo e que você, pelo que você fala, ele joga mais do que o Messi. Muito pelo contrário. O José do Cristiano. Ô José, um beijo no seu coração, Deus abençoe. Você não tem acompanhado as redes sociais do Tsunami Azul, porque o Matheus... Então segue lá, né? Siga lá, Tsunami Azul, dá moral lá pra gente, beleza? Ó, a propósito, com toda sinceridade, o Matheus Pereira, ele recebe muito mais do que ele joga. Essa é a minha opinião. Porém, entretanto, em terra de ser, quem tem um olho é rei e não tem hoje, de fato, um que tem a qualidade dele atuando no Brasil. Não tem. Eu queria que você comentasse, Aninha, que
isso também foi... A gente tá batendo muito nessa tecla. O Cruzeiro precisa... O Arthur Jorge, que é muito competente, né? São fatalidades. E aí ele tá perdendo jogadores pelos lados, que é o que ele gosta muito. Ele precisa reinventar no esquema tático. De repente ele sai dos 3 atacantes e joga ali com 4 meias, no 4-4-2, e joga só no ataque o Caio Jorge, por exemplo, com Arroio, faz um meio campo mais preenchido para o Cruzeiro ter mais solidez. Dá para ele, pelo menos no time titular, mudar um pouco, variar um pouco ali para o Cruzeiro continuar sendo mais forte, né? Então, Te peguei, né? Muito. Mas é porque eu sou meio assim com alguns jogadores reserva que a gente tem. Por exemplo, a gente tem o William, Divo, Marquinhos, Wanderson, são jogadores assim que eu não consigo aceitar porque quando põe pra jogar não consegue fazer o básico, sabe? E o time, eu acho que o time do Cruzeiro hoje em dia... Wanderson tá devendo muita bola, né? Esse ano. Jogou bem ano passado, mas esse ano tá devendo o Wanderson. Eu acho que o time do Cruzeiro, ele quando começa a fazer o básico, não começa a perder bola demais, não começa a ter muito passe errado, é um time que dá certo, é um time que dá jogo. Mas, assim... Gabriel Roura chegou também, acho que foi uma boa contratação. Acho que tem algumas técnicas ali para poder ajustar junto, para ter junto com o elenco. E porque no jogo contra o Botafogo, ele, assim, modéstia à parte, eu acho que ele foi muito bem, é um jogador que corre muito, então os passes, as criações que a gente tem para o gol com o Rojas, eles são muito boas. Eu acho que dá para aproveitar também, mas eu acho que é natural a adaptação dele, né? Mas eu acho que o Cruzeiro ele tem que trazer mais pontas, porque tá bem assim, bem triste a nossa situação. Urgentemente, no mínimo 1, né? Vou dar uma moral pra gente, pra quem dá moral aqui. Vamos lá. Boa noite, PH, Max, Ana, Helder e Vanderlei. Referente à fala do Neymar, que história esse rapaz fez na seleção. Tem talento, mas não ganhou nada relevante com a amarelinha. Ganhou as Olimpíadas, a primeira da história. Em Copas do Mundo, não protagonizou nada, até pelo seu comportamento criançudo. Obrigado e tchau. O estúdio está bonito, mas está parecendo uma reunião do partido. Marcos Rogério de Rabelo de Largato, Sergipe. Obrigado pela sua opinião, ô Vanderlei. O nosso querido Arthur Jorge precisa mexer o doce aí, né? Não, é muito complicado quando um time... O Cruzeiro não pode tomar gol a maneira que está tomando. Esse, para mim, é o grande problema que o Cruzeiro sofre hoje. Além de perder, de repente toma um gol de bobeira. Um jogador sobe no meio de uma defesa e ninguém consegue acompanhar o jogador. Ali, para mim, realmente é falta de atenção. Não é culpa do treinador. Ele deve chamar atenção, ele deve conversar, mas é falta de dentro de campo, de posicionamento, de um gritar com o outro aqui, encosta, sobe aqui junto. Pelo amor de Deus, isso é normal dentro do futebol e isso não está acontecendo. Não pode tomar esse tipo de gol, em hipótese nenhuma, na minha opinião, né? Muita gente pode não concordar, mas eu penso que não pode tomar esse gol. Agora... Ele tem uma chance muito boa de soltar o Gerson. Na minha opinião, com a falta de jogador de beirada, eu encostaria o Gerson um pouco mais perto do Caio Jorge. Pela habilidade, pela maneira, pela facilidade. Ele com Matheus Pereira, Caio Jorge e... O Arroio. O Gerson, né? Chegando... Os 3, eu acho que é uma ótima opção. Entendeu? Ele pode... O Gerson já jogou aí no Olympique de Marseille, ele era camisa 10 com o Sampaoli, fez um excelente campeonato francês, você lembra? No Flamengo, ele chegou a jogar de ponta direita. Então porque, ele é muito apesar versátil. Por isso que ele recebeu o apelido de Coringa. Ele é um jogador versátil. A melhor fase dele, na minha opinião, foi jogando de segundo volante. Para mim, ali é a zona de conforto dele. Mas, de fato, muito bem levantado pelo Vanderlei. Se você tem
esse desfalque, né? Toda essa situação que o Cruzeiro está passando, você pode remanejar ele, você pode trazer um Zé Lucas que chegou, que de repente vai fazer a função rápido. dele e avança ele. Isso mesmo. Exatamente. Eu acho que ganha em Experiência. E o Caio Jorge não fica tão sozinho. Sim. E nós não vamos ter toda hora o Caio Jorge, porque aí fica o seguinte, Helder, isso é meu posicionamento. O Caio Jorge, ele recebe a bola, aí ele é a única esperança que tem. Entendeu? A única esperança que ele tem é ele. Então, e ele perde, e aí, como é que fica? Fica todo mundo... Perder é natural. Eu quero que você responda uma coisa, Helder, para dar moral aqui, né? Porque ela tá de férias, mas não abandona a gente, que é a nossa Isabela. Ela mandou aqui, ó. Boa noite, careca. Meu cabelo lindo, né? Vanderlei e Elderiana. Agora, rapaz, essa notícia é pesada, viu? Com essa notícia de patrocínio no cartão amarelo, vocês estão sabendo dessa? Vocês não acham que isso pode piorar a arbitragem? Vão começar a dar mais cartão, né? Na obrigação de aparecer o patrocínio ali. Pessoas próximas ao Yasser, as Prilhas já falaram que ele tem mais interesse no Cruzeiro do que no Flamengo, porque o Flamengo também está sondando a situação do Asprilla. Então, 2 em 1 para você responder para mim no pique, porque eu tenho uma pergunta para a Ana aqui também. O Zé Lucas, ele veio para o Cruzeiro porque o Flamengo ofereceu para ele um contrato para que ele fosse para a categoria de base e da base subir para o profissional. Então, no Cruzeiro, ele vai ter chance de jogar e foi o que ele falou ontem na sua apresentação. O Asprilla, se for para a equipe do Flamengo, vai ser mais um no meio de grandes protagonistas também e vai ter que disputar posições lá de forma carrasca. Carrasca porque os preferidos do Leonardo Jardim num esquema tático ele tem é só aquele. Então, se tiver de vir para o Brasil, voltar para o Brasil, vai vir para o Cruzeiro. Eu acredito que isso vai acontecer. Agora, um fator que, diante desses cartões, ele me fez lembrar de um filme, não me lembro qual filme é, que um camarada, era um filme de humor, de comédia, onde ele vendia a imagem dele da seguinte forma, até na barba dele tinha patrocínio. Então tá me parecendo isso. Gente, o futebol, ele é comercial. É o produto, como você disse, das coisas importantes são as menos importantes. E o brasileiro, principalmente nós brasileiros, temos o costume de valorizar aquilo que de fato não tem valor. É por isso que tem muita gente que deixa a família em casa e vai ver futebol. Tem muita gente que briga entre as pessoas, matam uns aos outros por causa de futebol. Porque nós temos a burrice, o costume de valorizar aquilo que não tem valor. E a observação dela aí, olha, foi perfeita. Vai ser cartão amarelo até pra gandulinha. Até pro torcedor vai ter cartão amarelo. Aí eles vão achar que tá manipulando, né? Porque sempre quando um toma assim meio que de graça o cartão, manipulação no jogo. E legal vai ser o seguinte, tem situações que o juiz dá cartão amarelo e aí você fica com pra quem que ele deu o cartão amarelo? Foi pra fulano de tal. Agora nós vamos ter certeza pra quem foi. Quem vai chegar lá na casa do cara, pra você, e vai mostrar pra câmera, pra ele. Ele vai fazer assim, ó, cartão amarelo 360 graus. Aqui, ó, né? gente, ó. Ele vai Capaz de falar até no microfone do estádio. Vai sair no telão lá, vai ser no telão lá o cartão amarelo. Deixa eu abraçar uma pessoa aqui que está nos assistindo, tá lá na RS Popular Drogaria, em Venda Nova. Meu querido Rogério, parabéns, Deus te abençoe fortemente, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho que você está tendo com a gente aqui do Placar Horizonte, e também o nosso querido Cláudio Honor, do bairro Jardim Europa, seu fanzaço. É mesmo? Grande Cláudio Honor. Um abraço, Tamo hein? junto, meu irmão. Tamo junto. Não, é impressionante como as pessoas amam o Vanderlei, né? O ser humano tá com mau gosto. Tô brincando, Vanderlei, eu te amo demais. Tá? Eu vou te encher de sabe de quê, né? Na hora que sair daqui. Porrada não, né? De abraços fraternais e aqui, gostosos. Tá acabando o programa, né? Eu vou ter que mandar um abraço pra minha netinha. Mais uma vez, Elisa, tudo de bom, um beijo. Vovô te ama demais, minha grande princesa. Um abraço, um beijo. A Juliana, a Elisa, do bairro Juliana, tá perguntando se o Cruzeiro vai trazer reforços, Ana. Você tem alguma informação além do Asprilla aí? Alguma coisa que você viu sondar aí do Cruzeiro? Pra ser sincera, não. Não vi a notícia nem do Asprilla, inclusive. Mas, além da contratação que trouxe o Zé Lucas... Mas precisa muito desse, pelo menos um ponta, né, Ana? Não, a gente precisa... Tá mais que escancarado pro Pedrinho, pra diretoria, que a gente precisa contratar um ponta. De preferência, mais de um, com certeza. Mas a gente tem que fazer essa contratação e
mesmo que o Pedrinho tenha falado que a torneira já estava fechada, né? Igual o nosso amigo relembrou no início, depois que machuca, e aí a janela vai fechar, e aí? Cadê os reforços? Olha, eu já vou emendar aqui agradecendo o Sargento Freitas, que tá indo pra academia, né, acompanhando a Cruzeirense, lá em Contagem, acompanhando a gente, né, pela Rádio América, muito bacana, obrigado, viu, Sargento Freitas aqui, a gente deu pra ler alguns, mas amanhã já vai estar tudo normal, e aí eu vou começar, o Vanderlei, você acredita que já acabou? Eu não acredito. Não. Sabe o que é? Uma palhaçada isso. A gente senta aqui para fazer um programa e você vai, antes, termina o programa, assim, desse jeito. Eu já te falei que por mim a gente fica aqui até meia-noite. O problema é a pelo casa amor de deixar. Deus. Despede do pessoal de casa naquela câmera linda que tá ali, ó, te Um olhando. abraço você que prestigiou a gente. O Max conseguiu ler alguns WhatsApp, mas amanhã estamos juntos aí, né, Max? Amanhã nós estamos juntos e misturados. São 2 semanas de segunda pra cá que nós vamos cobrir a Sarinha, que tá já lá nas redes sociais mostrando foto na praia. Sarinha do céu, toma tenência enquanto a gente tá trabalhando aqui, né, rapaz? Ô, Helder, despede do pessoal aí de casa. Muito obrigado mais uma vez, viu, meu amigo? Menções honrosas aos principais protagonistas, a produção, que hoje deu um show. Por muito pouco não tivemos o Placar Horizonte, mas graças à equipe técnica brilharam de forma assim sensacional. Aninha, no pique, Aninha. Já me apressaram aqui, tá, gente? Mas eu queria agradecer pela oportunidade, principalmente pela Brilhou. troca que a gente teve aqui. Tava meio nervosa, mas enfim. E eu queria mandar um beijo pro meu pai, que tá assistindo lá em casa. E pra Beijo, minha, pai! E pra minha amiga Isabela, que ela já me cobrou 2 vezes esse beijo dela. Agradecer muito vocês que acompanharam a gente aí no PH, tá? Muito WhatsApp, né? Rapaz, muito WhatsApp, viu? Um beijo e até amanhã. Valeu. Uma igreja que escuta, dialoga e caminha junto. Uma igreja que valoriza o encontro, a inclusão e a participação ativa de todos. Uma igreja em saída, jornada que se constrói na fé, na unidade e na diversidade de pensamentos e experiências. Conheço a Igreja Sinodal, todo sábado, às 8h30 da manhã. Apoio Loja Cristo Rei. lojacristorei.com.br